Shalom, irmãos, aleluia, graça e paz. Estamos aqui para a nossa quinta Haftará. Haftará essa que está no primeiro livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 até o 31. E essa Haftará, está aliada a Parashá Shayei Shara, a vida de Sara. Irmãos, antes de a gente começar o nosso estudo, vamos estar elevando nossos pensamentos ao Pai, para que Ele possa abençoar as nossas vidas, para que Ele possa abençoar esse estudo da Palavra de Deus. Amado Deus, grandioso Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui com essa oportunidade, ó Pai, de estar aprendendo um pouco mais sobre Ti, ó Deus. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tua graça e misericórdia estão sempre em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos dedicando, ó Pai, nosso tempo, ó Pai, em busca de revelações, em busca de conhecimento, ó Pai. Ó Pai, que as Suas promessas, ó Pai, se realize em nossas vidas, ó Deus. Eu entrego mais esse estudo da Haftará em Suas mãos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Meus irmãos, então, antes da gente fazer o estudo propriamente dito desses versículos de 1 Reis, que é o primeiro livro, muitas vezes a gente confunde, né? Primeiro Reis, segundo Reis, porque é o primeiro e segundo livro de Reis. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Nas cartas que a gente diz no feminino. Primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Coríntios. Tá bom, irmãos? Então, amados, assim como na Haftará anterior, que nós tivemos aquela passagem do profeta Eliseu, aquela era no segundo livro de Reis, essa aqui vai se passar no primeiro livro de Reis. Então, assim como na Haftará anterior, agora nós temos uma passagem no livro de Reis. Então, eu vou passar para vocês aqui um pouco de algumas particularidades desse livro. Embora o livro de Reis ele tenha sido feito nas nossas Bíblias separado, primeiro livro e segundo livro, o livro de Reis ele é escrito originalmente de uma forma unificada, um livro só. A partir do livro de Samuel, nós temos ali os relatos, vai dar assim, principalmente em segundo livro de Samuel, nós vamos ter a história contada sobre os reis de Israel, que começa com o rei Saul, e depois nós temos ali no livro de 2 Samuel o rei Davi. E o livro de Reis, no primeiro capítulo, nós vamos ter ali a velhice de Davi e a passagem do trono do rei Davi para o seu filho Salomão. Amém? A partir desse livro, nós temos o quê? Os relatos das histórias dos reis, né? De toda a Israel. E até quando, após o reinado do rei Salomão, o reino é dividido entre reino de Israel ao norte e reino de Judá ao sul. Nós, sempre antes de entrarmos nos versículos da Haftará, eu vou estar sempre passando alguns dados históricos para o conhecimento dos irmãos e também para a gente poder, assim, contextualizar melhor a passagem. Porque, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, a gente não pode pegar um versículo isolado. Toda vez vocês têm que fazer o quê? Fazer uma oração, pedir um esclarecimento do nosso Abba Pai, que o Espírito Santo habite em nós, que nós tenhamos o entendimento da palavra, mas nós também temos que ter
uma ideia do contexto onde se passa aquele capítulo ou aquele versículo. Muitas das vezes, se a gente pegar um versículo de Jeremias ou do profeta Isaías, de qualquer um dos profetas, e a gente não entender o contexto de como foi escrito, por quê, o que estava acontecendo, muitas das vezes a gente não vai ter uma compreensão. Então, que possamos, assim, quando estivermos lendo algum texto, leiam pelo menos um capítulo anterior e um capítulo posterior ao que você está sendo estudado, para você entender o contexto também do que estava sendo escrito, o porquê o profeta, porque o Eterno estava entregando aquela mensagem ao profeta. Então, que possamos entender o contexto do que está sendo escrito, para a gente também não ficar assim, perdido no estudo da palavra de Deus. Certo, irmãos? Aleluia! Assim, o livro dos Reis conta a história das longas filas que vieram de reis após o reinado do rei Davi. Nós tivemos vários reis após o reinado e muitos desses reis, infelizmente, não seguiram as instruções do Senhor. Muitos desses reis deixaram de cumprir a promessa de estabelecer o reino de Deus sobre as nações. Então, com isso, não foi cumprida a promessa que o Eterno fez a Abraão nesse período da história de Israel. Porque os reis, aqueles que tinham autoridade sobre o povo, não estavam o quê? Debaixo da obediência do Eterno. Então, nós vamos ver com isso a queda primeiro do reino de Israel e depois a queda do reino de Judá e o povo indo cativo para a Babilônia. Então, meus irmãos, quando nós não temos obediência, quando nós deixamos de cumprir tudo aquilo que está na Torá, tudo aquilo que está na Bíblia, nós vemos o quê? Que muitas das vezes nós vamos cair. Então, os reis, eles não estiveram o quê? Debaixo da obediência do Pai. Muitos deles se entregaram à idolatria de outros povos, ao culto a outros deuses, e com isso o povo, os reinados, eles foram dissolvidos e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eu convido aos irmãos agora para a gente entrar, propriamente dito, no texto de 1 Reis capítulo 1, para nós podermos ler a palavra de Deus e estudarmos essa Haftará. Então, está lá, primeiro livro de Reis, dos Reis, a velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor aqueça. Buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abizeg, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era uma moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavalheiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruía, e com Abiatar, o sacerdote,
os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Betania, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixe-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a vida de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi, e diz-lhe: Não jurastes tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. E disse o rei: Que tens? Ela lhe disse: Senhor meu, tu me juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não sabes. E matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. Estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. Eu fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó meu rei, ó meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães dos exércitos, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor. E não fizeste saber ao teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele. E respondeu o rei Davi e disse: Chamai a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Viva o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como
te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim eu farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei. E disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Aleluia. Palavra edificante, palavra do nosso eterno Pai, no livro dos reis. Meus irmãos, nós vemos aqui, durante essa passagem e durante os últimos dias do rei Davi, que a sucessão ao trono estava em xeque. De um lado, o filho de Davi, Adonias, que tinha direito ao trono por causa da hereditariedade. Ele era o próximo na sucessão. Então, pois o seu irmão Aminon, ele foi morto. Aminon era o filho de Davi, que foi morto por Absalão, um outro filho de Davi. Aminon, ele cometeu incesto com a própria irmã, Tamar. Então, quando ele comete esse incesto, quando ele faz essa violência sexual com a própria irmã, Absalão, seu irmão, o mata. E, após isso, Absalão, ele fica recluso um tempo depois da morte, depois que ele assassina o seu irmão. Mas depois, quando Absalão ele já volta com o plano de usurpar o trono do próprio pai, o rei Davi. Então ali nós temos uma guerra civil praticamente entre o próprio povo de Israel, onde Absalão ele tenta usurpar, aplicar um golpe ali e usurpar o trono do rei, do seu próprio pai Davi. Absalão, porém o exército de Davi, ele consegue a vitória. Absalão, ele é perseguido. Conta-se na Bíblia, lá em Samuel, que ele é perseguido. Ele, na fuga, ele fica preso, fica suspenso em uma árvore, e Joabe, que é o chefe lá do exército do rei Davi, o mata. Então vejamos, irmãos, que fazendo uma conexão entre a Paraxá sobre a vida de Sara, que ali o título da Paraxá é a vida de Sara, mas ali nós temos um relato da morte de Sara e também um relato ali da morte dos últimos dias, né, de Abraão. Então nós vemos aqui que tanto essa porção da Paraxá, que está conectada com essa Haftará, fala dos últimos dias, de grandes figuras da Bíblia, né? De grandes homem e mulher que serviram ao Eterno Pai. Abraão, Sara e o rei Davi. Vejamos, meus irmãos, que o texto, tanto o texto de Gênesis como o texto de 1 Reis, vai mostrar a velhice deles, os últimos dias deles. E nós vemos que, particularmente com o rei Davi, um grande homem, um homem que tinha o coração segundo o coração do nosso Abba Pai, um homem que escreveu salmos, que escreveu canções, um homem que derrotou o gigante. Nós podemos ver também que o rei Davi, apesar de todas essas grandezas, também era um homem falho que cometeu muitos erros em sua vida. Davi foi um grande rei para o povo de Israel, mas Davi, muitas das vezes, não por causa das muitas batalhas, ele deixou a desejar o quê? Na presença com os seus filhos. Nós vemos ali que os filhos de Davi foram, assim, trouxeram muita tristeza para o rei Davi. Davi não teve como
conduzir aos seus filhos. Davi, muitas das vezes, ficou afastado dos seus filhos e não teve como dar essa educação aos seus filhos. Então, o que nós podemos ver através desse texto? O que nós podemos trazer de lição através desse texto? Que nós devemos também investir no ministério da família. Nós temos que investir no nosso primeiro ministério, que é o lar. Porque às vezes nós vamos ser pessoas muito abençoadas, mas muitas das vezes nós vamos ter o quê? Dificuldade de conciliar o nosso tempo e dar a atenção que os nossos filhos também necessitam. Então, nós vemos que Davi, ele não esteve muitas das vezes junto com os seus filhos. Nós temos o exemplo também, voltando para Paraxá, de Abraão com Isaac. Abraão, o tempo todo, ele instruiu Isaac, ele ensinou Isaac a palavra, ele ensinou Isaac os mandamentos do Pai, os mandamentos do Senhor. Nós sabemos que muito antes de Moisés, nós já tínhamos o que? Essa disciplina dos patriarcas em passarem o que? A mensagem do Pai, que a Torá, ela é viva muito antes de ser escrita, ela já era viva no coração do povo de Israel. Então nós vemos essa atenção especial que Abraão deu a Isaac. E nós vemos que Abraão, a mesma atenção que ele deu a Isaac, ele não depositou em Ismael. Então nós vemos aí o quê? A diferença da descendência de Isaac e da descendência de Ismael. Da descendência de Isaac, nós vamos herdar o quê? O povo escolhido por Deus. E da descendência de Ismael, não foi assim que aconteceu. Então, que nós possamos ter essa reflexão, que nós temos que ter a nossa vida, mas nós temos que dar uma atenção especial ao ministério do lar, porque o nosso lar tem que ser edificado sobre a rocha e não sobre a areia. O nosso lar tem que estar, a base tem que ser a nossa pedra angular, que é Yeshua HaMashiach. Os nossos filhos, assim como diz a palavra de Deus, são setas, mas essas setas elas têm que ser lançadas por nós, pais, mas elas têm que ter o alvo, que é Yeshua HaMashiach, amém? Aleluia. Então, meus irmãos, alguns pontos que eu separei aqui, que o próprio rei Davi disse. Então jurou o rei e disse, viva o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. O rei Davi, numa determinada momento da sua vida, ele estava muito angustiado pelos erros que ele cometeu. E ele promete a Betseba que Salomão seria o seu sucessor. E através dessa promessa, ele até quebra a cadeia de hierarquia, a cadeia hereditária ali, que o trono seria por direito de Adonias, mas só se o rei Davi morresse e não declarasse outro rei. Aí sim Adonias poderia reinar. Como o rei Davi em vida, ele declara Salomão o rei, Salomão por direito se torna o rei de Israel. Então, meus irmãos, assim, muitas das vezes nós ficamos angustiados por os nossos erros, por erros que nós cometemos. Mas nós devemos o quê? Sempre entregar toda a nossa angústia, toda a nossa dor na mão do nosso eterno Pai, porque Ele é socorro presente na nossa angústia. Ele é aquele que nos fortalece, Ele que nos dá força.
Ele que nos dá a paz que excede todo o entendimento. Que nós possamos estar, irmãos, atentos nesse ministério que é o nosso lar. Nós, homens, pais, nós somos sacerdotes do lar. E as mães, as esposas, são mulheres virtuosas que caminham ao nosso lado. Nessa tarefa de estarmos o quê? Educando os nossos filhos e conduzindo eles no caminho que se deve andar. No caminho que é ser discípulo de Yeshua HaMashiach. Que possamos caminhar nessa direção, para que nós possamos ter uma velhice sabedores do dever cumprido, que nós instruímos e nós demos a atenção devida aos nossos filhos em casa. Que nós possamos ter esse instinto de responsabilidade, que Deus possa nos colocar e que o Espírito Santo possa nos incomodar, que nós estamos fazendo a coisa certa, que nós não estamos deixando a educação dos nossos filhos na mão de professores, na mão da internet, na mão da televisão. Que nós possamos ter essa responsabilidade, porque professor, a escola é um complemento, mas é nossa responsabilidade educar os nossos filhos. E nós temos um manual para fazer isso, que é a Torá, que é a palavra de Deus viva em nossos corações. Que nossos pequeninos, nossos filhos sejam estudantes da Torá, cumpridores da Torá, que Yeshua HaMashiach esteja conosco nessa missão, que o Pai nos dê força e que nós possamos estar sempre atentos a isso e sempre reservando esse tempo para fazer o culto familiar, para ler a palavra de Deus junto com os nossos filhos, para estarmos orando junto com os nossos filhos, para podermos estar pelo menos uma vez na semana à mesa com os nossos filhos. Existe um estudo que já foi relatado que muitas das pessoas jovens que têm problemas com drogas, a maioria deles não tinha uma refeição sequer em nenhum momento da semana com os pais. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa assim, sem importar, um estudo, é uma estatística, mas que possamos ter esse hábito de almoçarmos pelo menos uma vez na semana. Eu sou de uma época que aos domingos a gente sempre almoçava. Muitas das vezes meus pais trabalhavam e a gente não tinha tempo durante a semana, mas pelo menos todo domingo nós estávamos reunidos à mesa. Então que nós possamos estar reunidos para um café da manhã, para um almoço no final de semana, e através desse almoço, dessa reunião familiar, que nós possamos estar orando e lendo a palavra de Deus. Os irmãos podem ter certeza que isso aí fica de exemplo para eles, e isso aí é de muita valia para os nossos filhos. Amém, meus irmãos? Então, que com isso, nós fazendo, nós os pais, se nós fizermos a nossa parte, isso aí vai nos dar uma velhice tranquila, uma velhice sem angústia, porque nós vamos estar com a nossa consciência tranquila que nós fizemos o melhor para os nossos filhos. E o melhor para eles é a palavra de Deus. O melhor para eles é Yeshua HaMashiach no coração deles. Tá bom, meus irmãos? Que o nosso Abba Pai possa abençoar cada vez mais esse estudo, que está sendo bênção para mim, está sendo bênção para minha família, e que os irmãos possam estar cada vez mais aprendendo através da palavra de Deus. Em nome de Yeshua Mashiach, Shalom, Shalom, e até a próxima.